um episódio Fala Bichinho. Essa é uma produção do Aprendência e parceria de produção com o Nova Escola. Eu, professor Waidli, estou coordenando esse projeto, juntamente com a parceria e colaboração do professor Felipe Fontes. E aí, galera? Além de toda uma equipe que trabalha nos bastidores do Aprendência, tanto de produção de conteúdo, edição e organização desse podcast. Não posso esquecer de uma das nossas idealizadoras, professora Ana José. Nós vamos debater hoje sobre algo de extrema relevância, né, professor Felipe? Exatamente. Distopia, utopia e realidade. Esse é um conteúdo, sem dúvida, muito pertinente para a vida, né? Para a nossa intelectualidade, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento pessoal e também, né, para aquilo que a gente sabe que é a preocupação de muitos jovens hoje em dia, repertório sociocultural, né, para o Enem. Não é isso, Felipe? Exatamente, pessoal. Esse é um tema extremamente interessante. Como a professora disse, não interessa somente a questão pessoal, a questão de cidadania, como também é uma questão de preparatório para os vestibulares que vem aí. E que esse tema serve de base para muitas redações, para muitas questões de humanidades também, a gente tem que lembrar. Exatamente. Então é um tema super útil para todos nós. Felipe, olha só, nós como leitores de distopias, né, também cinéfilos, né, com adaptações de distopias variadas aí, séries fantásticas de distopia. Vamos pensar primeiro nesse conceito, né, distopia. A gente sabe que utopia é algo idealizado, é algo perfeito, né, é algo ideal. Esse algo ele pode ser um país, uma cidade, um governo, um estereótipo de beleza, né? Na literatura, a gente tem isso como, né, uma literatura que trabalha com a idealização, né, com o ideal de perfeição, perfeição artística, perfeição temática, perfeição, né, de comportamento. Cara, você como grande leitor de distopia, e quando a gente fala de leitura, nós estamos falando, sem dúvida, né, de um campo muito vasto de leitura, não só leitura de obras literárias escritas, né, professor Felipe? E aí, essa distopia para você, ela tem um instrumento para a tua vida, né? E como você utiliza esse conhecimento de distopia? Bom, antes de tudo é válido a gente pensar que a distopia ela tem muito a ver com os nossos anseios e expectativas em relação ao futuro. Seja um futuro positivo, no caso de uma utopia, ou um futuro negativo, no caso de uma distopia. Eu penso que esses conhecimentos que os autores que trazem nessas distopias são muito interessantes para a utilização prática no cotidiano. Pensar a questão da organização da sociedade, pensar a questão da nossa organização política, pensar a questão da organização de um país, de um mundo. Por exemplo, a gente pensar a organização das Nações Unidas, né, esse instrumento internacional. Pensar a nossa realidade de uma maneira extremamente crítica, extremamente reflexiva. E, acima de tudo, pensar para onde a nossa sociedade está caminhando. Para qual rumo? Uma distopia ou uma utopia? E qual a nossa responsabilidade nisso, né? Distopia é exatamente um lugar, né, de opressão, né, autoritário, totalitário. É um local onde há um mundo pós-apocalíptico, né, em que toda a estrutura é baseada em escravidão, né, em desigualdade, em fome, em divisão social. Então a gente pode dizer que uma obra literária distópica ou uma obra artística distópica é exatamente para trazer esse mundo pós-guerra, né? É como se fosse um delay no tempo e que isso vai se trazer aí uma sociedade futurista, mas ao mesmo tempo é presente, né? É passado. Por isso que nós vamos falar de qual distopia, professor Felipe? Bom, com certeza uma das distopias mais clássicas que a gente sempre cita quando vem esse termo à cabeça é 1984, né, do escritor britânico George Orwell. Muito interessante, muito presente e muito falada até os dias de hoje. Nós vamos começar com uma citação muito pertinente, né, dessa obra. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. A pergunta que não quer calar, como isso se aplica na nossa realidade? Quando eu penso nisso, eu penso em fake news, né? Eu penso em pós-verdade,
eu penso em manipulação da informação, eu penso em construção de uma história que é muito feita por uma sociedade que está, né, no topo, na elite, né, no domínio, no processo de domínio. E você, professor Felipe, quando você pensa nisso na realidade, o que você traz para nós hoje? Bom, algo que eu posso falar sobre isso, sem sombra de dúvidas, é o próprio trabalho do historiador. O historiador, ele é, sim, um cientista, porque ele trabalha com método e, acima de tudo, ele trabalha com fontes. Documentos, relatos, pinturas, imagens, arquitetura e por aí vai. E é essencial a gente pensar nisso porque esse trabalho do historiador de maneira científica é um trabalho extremamente válido. Então, o historiador, ele não narra simplesmente o que ele quer. Existe toda uma metodologia científica para isso. Um grande problema que a gente encontra hoje é que esse estudo da história, ele vem se tornando, não por parte dos historiadores, mas por diversos pseudo-historiadores, vem se tornando um grande problema. Porque esse fato comprovado cientificamente, ele constantemente, hoje, se altera, se transforma, se modifica e às vezes nem tem um fato comprovadamente histórico. Isso é um grave problema porque está em consonância justamente com essa citação de 1984, que é essa alteração do passado, essa mudança desses fatos, sem pensar no caráter científico, né? O caráter científico é excluído nesse caso. E você acaba fazendo uma alteração proposital dessa história para favorecer algum ponto de vista, algum discurso e por aí vai. Assim como a gente pode perceber em 1984. E está muito ligado a relações de poder isso, né? Na Idade Média isso aconteceu, quando a Igreja Católica ela também, né, cercia, controla, né, todo esse conhecimento, inclusive o acesso a obras literárias, e em 1984 isso tem muito exatamente a construção da sociedade de 1984, que a gente vai falar um pouquinho agora, né? É muito importante que a gente fale um pouquinho sobre essa construção de 1984. A gente tem uma sociedade liderada por um grande irmão, né, o Big Brother, essa construção que é bem pirâmidezinha aí, né? O topo é o grande irmão, é o partido, esse partido ele, sem dúvida, traz uma construção de ministérios para garantir a manutenção do poder, né? Nós vamos ter, por exemplo, uma guerra entre Eurásia, Oceania e Lestásia, né, Felipe? Se constrói um inimigo imaginário, tá certo? E esse inimigo imaginário é colocado nas teletelas para esse minuto de ódio. E nós vamos ter alguns instrumentos, por exemplo, né, as televisões, né, bidimensionais, essas teletelas que simplesmente filmam, registram, controlam, conversam com os habitantes de 1984. O tempo todo, todo o tempo. Imagina você ser filmado 24 horas, né, não só para que você apresente, né, como você está vivendo, mas, sobretudo, se você está obedecendo. Inclusive, professor, eu acho isso muito interessante, até mesmo o programa que a gente tem hoje de reality show chamado Big Brother. Que vem diretamente dessa linha de pessoas sendo vigiadas 100% do tempo, o tempo todo. Cada ação, cada palavra, cada discurso, cada vírgula, tudo isso sendo vigiado, transmitido ao vivo em tempo real. Sem contar, né, que toda essa estrutura de vigilância, né, está com um discurso de que é para nossa proteção, não é isso? Vamos pensar em 1984 nos ministérios, Felipe. Eu falo um, você fala outro, beleza? Até gaguejei agora, viu, meu povo? Porque a gente tem um tempo para cumprir, a gente fica correndo aqui, ou seja, a gente corre quanto tempo, a gente é vigiado. Meu Deus do céu! Então vamos lá. Eurásia, a gente já falou, Oceania e essa guerra com a Lestásia, né, esse inimigo imaginário. Nós vamos ter ali, em 1984, o Ministério do Amor. Né? Esse Ministério do Amor que, na verdade, as ações elas são de quê? De espionagem, de controle, né? Inclusive populacional, julgam, torturam, fazem lavagem cerebral, tá certo? Há toda uma conversação, né, em relação à oposição, tá? Isso quer dizer que é um instrumento de tortura, amor, e, na verdade, é o contrário. Fala outro ministério para nós aí, Felipe. Outro ministério, pessoal, que a gente pode ter em vista, um dos mais importantes, inclusive protagonista da obra, Winston, trabalha nesse ministério, é o Ministério da Verdade. Exatamente. Que é justamente o órgão responsável por falsificar os fatos,
dados estatísticos, fazer toda uma maquiagem estatística em tudo o que acontece nesse universo de 1984 para traduzir para a população somente o que o governo quer que seja traduzido. Exatamente. E nós temos o Ministério da Paz, que na verdade instaura a guerra, né? É o ministério que mantém os inimigos de Oceania no controle, né? O caso da Lestásia ou da Eurásia, aí, esse controle da guerra é responsável por organizar a guerra, por controlar, né, a violência, mas na verdade instaura mais violência. E a gente tem também, né, um outro ministério, que é o Ministério do quê? Ministério da Riqueza, pessoal, que como o próprio nome já denuncia, é justamente o contrário. Promove uma desigualdade social absurda, níveis extremos de fome, de racionamento de itens básicos de alimentação e até mesmo higiene. Então você tem aí uma alteração, uma inversão completa do significado desse ministério. E eu aproveito, professor, enquanto uma especialista em linguagem, esse fator da obra do Orwell chama muita atenção, que é justamente esses termos linguísticos e toda a preocupação que ele tem em mostrar para o leitor a língua e o idioma como um mecanismo de controle. Exatamente. Você, como uma especialista da linguagem, como a gente pode perceber essa função política e social que o George Orwell coloca dentro da obra, trazendo essa linguagem como um instrumento de dominação da população? Esses termos nova língua, crime-ideia, que ele une essas duas palavras para dar um novo significado. Olha só, há uma riqueza muito grande, George Orwell é quase um profeta, né? Ele tem esse campo de trabalhar a linguagem como um instrumento de opressão, ao mesmo tempo como um instrumento de poder, né? E esse controle da linguagem, que é a nova língua, é exatamente porque não vai se ter acesso a livros, não vai ter acesso à leitura, só aquela que, né, o partido fornece. Eu vou ter um controle, inclusive, do idioma, né, da língua, da quantidade de palavras que vão ser utilizadas. Nós vamos ter o filólogo ali, né, manipulando essas palavras, construindo expressões que vão estar a serviço do partido. Tá certo? Então a linguagem, ela é um instrumento de poder, ela é um instrumento de comunicação, ela é um instrumento de expressão. Tá certo? E essa linguagem não é só através da palavra, essa linguagem gestual no Minuto do Ódio, né? Essa linguagem verbal, não verbal. Então, a coisa da nova língua é uma coisa muito interessante. Então, nós vamos ter a nova língua como instrumento de controle, inclusive do pensamento, que a gente questiona. O que é que veio primeiro, né? O pensamento ou a palavra? Como isso está imbricado. Tá certo? Então, a própria falta de identidade, tá? Cultural, pessoal, política, a língua ela serve também como um instrumento disso. E hoje, na atualidade, a gente tem um único formato, né? Muitas vezes, na compreensão, o brasileiro não sabe falar português, né? Existem regiões que falam melhor do que outras, tá certo? Nós, né, falamos errado. Isso, na verdade... Isso, o verdadeiro português, que é o que vem de Portugal, né? Então, nós temos aí uma coisa que é negar a sociolinguística. Negar as variações linguísticas e achar que se existe apenas uma única língua. Tem uma expressão, né, uma ideia, um pensamento de um dos linguistas, né, mais renomados do Brasil, que ele fala, né, que a nossa língua, né, é literalmente, né, um iceberg, tá certo? Ou seja, nós vamos perceber que Marcos Banho ele diz, né, que todo esse universo de várias línguas que nós temos, da variação linguística, das variações linguísticas, elas servem para representação social, econômica, né, identitária, cultural, política, tá? Ignorar isso é ignorar que nós somos, né, poliglotas na nossa própria língua, como diz Evanildo Bechara. Então, quando a gente diz que existe só um tipo de português, a gente está igual àquele sistema do nova língua. A gente está ignorando as variações linguísticas e a riqueza cultural do nosso país, como o próprio português, né? E aí, Felipe, a gente tem uma coisa muito interessante, que é o crime-ideia, né? Que é a polícia do pensamento, que é esse controle social. Se diz que 2 mais 2 é 5, e isso é ilógico, vai ser visto como 2 mais 2 é 5 e vai ser aceito, porque é assim que o partido está trazendo, né? Então, tudo que se pensar diferente é um crime. Então, quando a gente tem isso daí, a gente tem a linguagem como um instrumento extremamente de poder. Tá? Pensando nisso, eu quero que você aponte para a gente um pouquinho
como essa estrutura, né, que a gente sabe que tem, né, em George Orwell aí, de trazer uma sociedade extremamente construída a partir, né, da pós-verdade, né, da fake news, dessa construção social que está pautada muito na ignorância, na microfísica do poder. Eu quero trazer isso a partir de uma fala, né, de Michel Foucault, em que ele diz assim, olha, o problema não é mudar a consciência das pessoas ou o que elas têm na cabeça, mas o regime político, econômico e institucional de produção da verdade. Essa citação é muito importante, professora, porque dentro de 1984, o autor utiliza e demonstra para o leitor que as fake news e as notícias inventadas pelo governo servem como ferramenta de controle da população. Em que sentido? Em um determinado dia, o protagonista da obra, Winston, acorda e o país está em guerra contra a Lestásia. No dia seguinte, o país está em guerra contra a Eurásia e é aliado da Lestásia, de forma que esses habitantes, que esses cidadãos, o tempo todo não saibam o que está acontecendo, porque constantemente são propagadas notícias das mais variadas formas e com os mais variados sentidos. E um dia o Winston acorda, 2 mais 2 é igual a 4, e no dia seguinte ele 2 acorda, mais 2 é igual a 5. 2 mais 2 é igual a 5. Isso gera um senso dentro da população desse determinado território que sofre a influência dessas notícias. Isso gera um terror tremendo, porque parece que a própria realidade está a ponto de desmoronar a qualquer momento. A verdade é fluida, a verdade se transforma e todas aquelas pessoas que são afetadas por essas informações, consequentemente, entram em êxtase. E essas informações, elas têm um objetivo, né? O objetivo é de instaurar o pânico moral, né? O medo generalizado, e as pessoas geralmente com medo, elas obedecem com maior facilidade, elas são mais fáceis de serem controladas, né? Aquele que tem a autoridade. Exatamente. Que promete resolver esse problema. Então é interessante porque essa confusão que esses personagens passam ao longo da obra, ela não é de maneira nenhuma uma confusão causada de maneira, como eu posso dizer, consequência. Essa confusão não é causada como se fosse uma consequência desse governo. Na verdade, essa confusão é causada propositalmente por esse governo, para manipular essa população e fragilizar ela a ponto deles estarem vulneráveis a qualquer líder que prometa resolver a crise. Inclusive, isso está muito claro em um dos slogans, né? E esse slogan, ele é massificado, tá? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Ou seja, qual é a coerência disso? Você tem uma plena inversão de tudo isso. Ou seja, você fazer a guerra significa, na verdade, você buscar a paz. Você ter ignorância é um sinal de força. Olha só. Isso é algo que deixaria qualquer habitante confuso. Muitos podem perguntar, nossa, mas que coisa que parece tão irreal, tão ilógica. Pois saibam, galera, que na história da humanidade a gente tem muitos exemplos. Vamos dar alguns. Vamos dar alguns, inclusive do nosso contexto aqui. Sim, sim. Né? Posso dar um primeiro? À vontade. Então vamos lá, que a professora é agoniada, viu? Olha só. Um desses processos, por exemplo, a própria morte do Vladimir Herzog, né, no período de ditadura militar. Né, a foto foi uma produção como se ele tivesse suicidado. Na verdade, ele foi o quê? Literalmente assassinado. Né? Alguns slogans que a gente via nos jornais, inclusive tem comprovação disso, né? Que o AI-5 é um ato revolucionário e, na verdade, é um processo, né, de cerceação da liberdade, um dos mais ferrenhos, né? Exatamente. O que mais que a gente pode trazer aí, Felipe? Bom, um dos clássicos exemplos, inclusive a inspiração primordial do George Orwell para construir esse livro, né? Esse 1984, na verdade, é uma alteração da data de publicação do livro, que foi feita em 1948, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial. Os dois principais líderes totalitários até o momento eram Adolf Hitler e Benito Mussolini na Itália. Líderes que o tempo todo reforçavam slogans muito semelhantes a esse. Para buscar a paz, você tem que promover a guerra. O povo alemão, o povo italiano tem que se mover constantemente por meio do motor da guerra. Porque é isso que provaria, em tese, no caso por esses dois ditadores, é isso que provaria para eles a supremacia do seu povo. Um povo que vive em constante guerra e que sempre ganha essas guerras. Então a sociedade tem que se mover. O ilógico da eugenia, o ilógico, né, totalmente sem fundamentação científica, né, da supremacia racial, se torna lógico para essas pessoas que encampam essas ideias e matam milhões de judeus.
né? E matam literalmente em uma guerra que matou-se mais de 70 dentro aliados, 70 milhões aliados, civis, militares, ou seja, ninguém ganhou. Né? Todo mundo perdeu. E tem todo um impacto psicológico, professora, que inclusive eu gostaria de perguntar. O personagem principal, em termos narrativos, é o Winston, né? Que ele lidera essa narrativa. E o Winston, ele vive em dois mundos. O mundo em ser um cidadão que acredita naquele governo e um cidadão que, ao mesmo tempo, desconfia e quer driblar as regras desse governo a todo momento. E a gente pensando nisso, a gente tem que pensar o psicológico do Winston, enquanto cidadão. O que você poderia falar pra mim do comportamento desse personagem ao longo da narrativa, desse protagonista que vive nesses dois mundos, entre desconfiar e acreditar, obedecer e desobedecer o governo? Ele tem um espírito questionador, né? Só que esse espírito questionador, ele vai o tempo inteiro sendo massacrado, né, por regras que são extremamente opressivas. Não se pode ler, não se pode escrever, correto? Não se pode ouvir música, não se pode se relacionar com outras pessoas, né? A relação afetiva, né? Essas relações, elas são controladas, inclusive relações, né? De família, de relações, né? Entre amigos, então só pode tudo ser controlado. Você só vai para o trabalho, volta para casa, você tem um contingente controlado de comida. Tá? Como é que alguém vai ter energia de ter um pensamento crítico se ele não está sendo educado livremente, como um livre pensador? Você tem um minuto do ódio, que é a irracionalidade de você estar com ódio de alguém que você nunca nem conheceu. Né? Então, o Winston, o tempo inteiro, ele está sendo bombardeado, e é isso que acontece na realidade com muitos cidadãos em muitos contextos sociais. Né? Tem uma fala que é bem interessante no livro, que está na página 25, que diz assim: em determinado instante, a fúria de Winston não estava nem um pouco voltada contra Goldstein, mas, que é o inimigo imaginário, né? Ao contrário, visava o grande irmão, o partido e a polícia das ideias. E nesses momentos, seu coração se solidarizava com o herege solitário e ridicularizado que aparecia na tela, único guardião da verdade e da saúde mental de um mundo de mentiras. Então, Winston, ele começa a ir contra o sistema. Como é que ele vai contra o sistema? Você lembra da Júlia, né? Ele começa a se relacionar com a Júlia, que também tem um espírito questionador, não é isso? Ele começa a escrever escondido lá das teletelas, tá bom? Porque isso é um instrumento de pensamento, né? Ele começa a questionar, em muitos momentos, se aquilo é realmente verdade. Né? Se o partido não está manipulando os seus cidadãos, né? Se o grande irmão é realmente o irmão. Então, o Winston, ele vai, ao longo da narrativa, né, usando situações para ir contra o sistema, correto? E a gente vai percebendo que na literatura essa construção psicológica, esse perfil, né, que o Winston vai construindo, ele vai, sem dúvida, sendo muito rico. Olha uma outra frase que eu quero trazer aqui. Winston tinha a sensação de estar vagando pelas florestas do fundo do mar, perdido no mundo monstruoso, em que o monstro era ele próprio. Estava sozinho. O passado estava morto e o futuro inimaginável. Né? Página 38. Felipe, se a gente para pensar, essa obra de Winston, essa obra de George Orwell, sem dúvida traz um Winston com uma riqueza. Né? E que será que ele consegue transformar a realidade dele? Será que ele consegue mudar essa condição, romper com o sistema, mostrar a verdade para os outros, junto com Júlia fazer uma revolução? Você acha que ele consegue fazer isso? Bom, muitas pessoas, quando se traz essa pergunta à tona, pensam que para combater esse governo, né, no caso de 1984, você precisa sempre de mega ações. Você sempre precisa de atos grandiosos, de batalhas muito fortes. Quando, na verdade, você pode perceber que ao longo de toda a obra, o Winston vem transgredindo as regras dessa sociedade impostas o tempo todo. Vamos pensar aqui, o fato dele ter se apaixonado já é uma enorme transgressão para um regime que impedia você de ter qualquer sentimento que não fosse o ódio pelo outro. Segundo lugar, o fato dele começar a ler. Inclusive, as passagens mostram do livro que ele lia escondido, morrendo de... E escrevia escondido também. Só esse no diário. Exato. De escrever e de ler já é uma transgressão enorme para um regime que o tempo todo quer impedir que aquele cidadão tenha algum acesso ao conhecimento que não seja fornecido. Mas vamos lembrar que eles estão sendo vigiados, né? E como eles estão sendo vigiados, sem dúvida há infiltrantes
dentro desses momentos, né, de confronto do sistema. Então, o O'Brien, ele começa a trazer essa, né, situação de espionar, mostrar-se igual, parecido, mas ele começa a disseminar ali na cabeça deles ideias revolucionárias, mas que, na verdade, ele não quer essa ideia, ele quer descobrir se eles estão com esse processo revolucionário. E aí, Felipe, uma coisa muito importante, tá? Os regimes totalitários, ele tem essa prática, né, de espionagem, de vigilância, de cercear a privacidade em prol do sistema, né? E esses regimes totalitários, eles trazem uma coisa que são os instrumentos de cercear as liberdades individuais, os direitos individuais, a dignidade da pessoa humana. Se a gente para pensar, quais regimes, né, históricos que podem ser considerados totalitários, que a gente pode comparar, né, com o profético aí, livro 1984? Bom, um exemplo que eu sempre gosto de falar, inclusive o Orwell utiliza isso na obra dele, é muito sobre a questão da Alemanha nazista e um instrumento em específico de vigilância da Alemanha nazista, que era a juventude hitlerista. É interessante a gente imaginar que essa espionagem, professor, ela não partia somente do governo. Não era somente o governo que espionava esses cidadãos. Para esse mecanismo de espionagem ser efetivo, você precisava que os próprios cidadãos se vigiassem. Para que aquele indivíduo que pensasse em transgredir, em desobedecer alguma regra, ele imediatamente tivesse medo do próprio vizinho. Inclusive, em 1984 tem um momento muito específico que isso é mostrado, que são os filhos do vizinhos do Winston. As crianças. Exatamente, as crianças. Um vigia o outro. Exatamente, as crianças. E vigiam os próprios pais. Exato, essas crianças, as brincadeiras delas de criança são justamente brincadeiras voltadas para combater o inimigo. Exato. Então elas espionam pela fechadura, isso cria um clima de tensão muito grande. A juventude hitlerista tinha esse papel dentro da Alemanha nazista. Jovens de 12, 13, 14, 15 anos de idade que se tornavam espiões mirins, por assim dizer. Em busca de qualquer inimigo, em busca de qualquer segredo, em busca de qualquer um que tivesse transgredido. Então você está me dizendo, né, um desses regimes, o nazismo. Correto. Né? Fascismo também entra nesses regimes totalitários, nessa Sem caracterização. Porque Né? até mesmo quem inaugura o fascismo é o Benito Mussolini em 1922. Exato, que inspira Hitler. Exatamente. A gente pode dizer que houve uma expressão a partir do livro de 1984, que é sociedades totalitárias orwellianas, não é isso? Né? E, além dessa, a gente pode citar outras? Com certeza. Vamos lá, Na toma realidade, nota. A gente teve também o processo do salazarismo, Isso. muito importante em Portugal, que se assemelhou muito aos moldes do fascismo italiano. A gente tem o franquismo na Espanha também, que é um regime que funciona nos mesmos moldes, porque nesse período do entreguerras, você tem uma série de regimes totalitários pipocando por todo mundo. O fascismo é um deles, é o precursor deles, mas ao longo da Europa você tem uma série de outros regimes que tem esse espelhamento, que tem esses moldes e se adaptam à realidade de seus países. Por isso o nazismo se difere do fascismo nesse sentido. É um tipo de fascismo, mas que se adapta às condições e realidade alemã. Você tem o salazarismo, você tem o franquismo na Espanha, super violento. E stalinismo também? Bom, nesse sentido, existe uma polêmica muito grande. Eu quero é polêmica. Vamos botar polêmica aqui. Existe uma polêmica muito grande em torno dessa questão se o stalinismo entraria ou não como um modo totalitário. Quem vai trazer na filosofia e na história o stalinismo enquanto um regime totalitário é a filósofa Hannah Arendt. Isso. Seu livro As Origens do Totalitarismo. Nesse livro, ela traz a teoria de que o stalinismo também seria parte desse processo de fascismo que está se alastrando pela Europa. Existem historiadores que já vão para uma linha completamente distinta. Uma comunidade acadêmica que afirma que não seria bem assim, que o stalinismo teria características próprias que o afastariam desses regimes fascistas. Mas é interessante a gente salientar, professora, que o George Orwell, pessoalmente, né, a gente está falando do próprio autor, ele participou da Guerra Civil Espanhola do lado revolucionário. Isso é importante de salientar, né? Ele foi um participante, ele lutou na guerra. Então essas experiências pessoais dele, a desilusão dele com essa revolução, essa guerra, acabou, de certa forma, influenciando o autor na escrita. Mas existe uma série de debates, muito polêmicos, diga-se de passagem,
que tentam outrora encaixar, outrora tirar o stalinismo desse jogo. Professor Felipe, tem uma coisa interessante que ao ler, né, as origens do totalitarismo, que ela associa, que tem uma relação muito interessante com algumas sociedades que ela caracteriza como totalitárias, é a associação, né, da religião, tá, assumida pelo Estado, ou seja, o Estado não ser laico, tá, e a militarização, né, desse Estado também. Então, essa associação, né, seria, nos moldes que a Hannah Arendt traz, um grande perigo para sociedades democráticas, né? Tem um trecho que eu queria ler aqui, né, do O'Brien, eu acho que é muito importante a gente trazer, que ele diz assim, ó, nunca ninguém procura o poder com a intenção de o abandonar. O poder não é um meio, é um fim. Ninguém estabelece uma ditadura para salvaguardar uma revolução. Faz-se uma revolução para se estabelecer uma ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Meu Deus, isso é profético. Muito. Inclusive tem muito a ver com um autor famosíssimo para filosofia política, que é o Nicolau Maquiavel, que afirma que os Virtude e fortuna, no caso os governantes, seriam esses indivíduos que a todo momento estariam dispostos a fazer tudo pelo poder, desde oprimir até cercear as liberdades. Conquistar e manter esse poder, porque não basta só conquistar. Não basta, né? Você tem que manter ele infinitamente. Qualquer estratégia, qualquer... né, para alcançar um fim, se justifica a qualquer meio, não é isso, professor Felipe? Pensando nisso, professor, eu gostaria de uma reflexão sua sobre a questão de uma sociedade que é constantemente, como eu posso dizer, uma sociedade que é constantemente vigiada. Como a gente pode perceber os reflexos disso nos dias de hoje? Pensando a nossa modernidade, pensando as tecnologias que a gente tem hoje. Desde o Instagram, as inteligências artificiais. Como a gente pode pensar esse ato? E aí eu trago um pouco do Foucault, pensando no ato de vigiar e punir. Como a gente pode refletir sobre isso nos dias de hoje? Olha só, a gente tem essa sociedade do grande irmão com esse discurso, né, de proteção, de estabilidade, de paz, trazendo aquilo que Foucault, em Vigiar e Punir, ele traz com muita propriedade. Vou até usar uma fala aqui dele, que eu até destaquei, que diz assim, é preciso cessar de sempre, né, descrever os efeitos do poder em termos negativos, e ele diz assim, ó, ele exclui, reprime, recalca, censura, discrimina, mascara, esconde. Na verdade, o poder produz, né, literalmente domínios, objetos e rituais, né, para manter esse poder. Então, a vigilância para se punir, a vigilância para se controlar. E isso a gente pode perceber que é muito sutil hoje em sociedades ditas democráticas, porque é muito fácil ver isso em sociedades totalitárias, mas em sociedades ditas democráticas, como a que nós estamos vivenciando cavernas, né, platônicas aí, muito relacionadas com as novas tecnologias, esse domínio da nova tecnologia, né? As redes sociais, a necessidade dessa hiperconectividade, né? Essa coisa da sociedade do controle, a sociedade da vigilância. Nós estamos, né, literalmente ligados, conectados por vontade, porque senão nós vamos nos sentir excluídos, sozinhos, em uma ilha. Né? Então, há uma necessidade que é criada de ser visto, de ser notado, de não ser né, ali anônimo. Né? E aí eu paro para pensar exatamente no que Foucault traz como essa caracterização. Né? Nós estamos o tempo inteiro usando as redes sociais para caças às bruxas, para os tribunais virtuais, para o discurso de ódio, para o cancelamento, né, para julgar comportamentos, né, sejam eles de acordo com as minhas ideologias, para pregar ideologias, para estabelecer crenças, que até a gente pode defender, é nosso direito de liberdade de expressão. Mas a partir do momento que essa pseudo-liberdade de expressão é crime, cerceia a liberdade de outro, né, controla o outro, expõe o outro, é o grande irmão. Né? É uma sociedade que está exatamente nos moldes do grande irmão. E sobre esse termo, professora, sua reflexão foi muito interessante sobre esse termo caçar as bruxas. Eu me lembro vividamente, falando em questão histórica,
do período que a gente tem, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, em que a Guerra Fria ascende, e nesse momento o George Orwell está vivo, está produzindo suas obras, é válido salientar, e surge dentro dos Estados Unidos, um país dito democrático, surge toda uma perseguição a toda e qualquer pessoa que fizer a mínima apologia ao que na época se dizia como comunismo. Exato. Esse inimigo interno infiltrado dentro da sociedade que estaria à solta e poderia atacar a qualquer momento. Para isso, a gente tem um termo dentro da história, que é a caça às bruxas, durante a década de 50, que foi liderada por um senador norte-americano chamado Joseph McCarthy, inclusive essa era conhecida como macartismo, em que diversas pessoas foram perseguidas com o discurso de que teriam alguma associação ao comunismo. Exatamente. Essas associações, em grande parte dos julgamentos, nunca foi comprovada, mas nesses casos, olha bem, em democracia, nesses casos, nos Estados Unidos, o governo autorizava essas arbitrariedades. Você suspendeu o direito à liberdade, prender sem algum tipo de acusação, negar o habeas corpus. Para esses inimigos em específico, a democracia norte-americana autorizava esse tipo de perseguição. O grande problema é que os dias de hoje, os documentos que a gente tem hoje, revelam que grande parte dessas pessoas nunca tiveram a mínima associação com qualquer coisa relacionada à União Soviética. Eram perseguidas com propósitos políticos muito específicos. Inimigo imaginário. Exatamente. Dentro de uma democracia. Democracia. Né? E aí, Felipe, eu vou retomar a fala da Hannah Arendt, em uma fala dela que está no livro, que ela diz assim, ó, o revolucionário mais radical se torna um conservador no dia seguinte à Revolução. Quando a gente tem essa fala da Hannah, a gente remonta a algumas outras obras que misturam, né? Fantasia, ficção científica e também distopia. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque foi você que me indicou essa obra, da obra A Fundação, que inclusive está adaptada para a série, né? Esse caldeirão de interdiscursividades que nós estamos fazendo aqui, exatamente para vocês perceberem a grandiosidade do que uma distopia pode fazer, para a gente pensar na realidade, pensar na utopia, pensar nas nossas, né, práticas sociais. Fala um pouquinho, né, dessa obra A Fundação do grande Isaac Asimov. Bom, essa obra, A Fundação, ela tem uma citação muito oportuna, eu gostaria de começar falando sobre ela, que é sobre a questão que o autor, o Asimov, Isaac Asimov, nessa obra que eu acho super interessante, super brilhante, traz, que é a seguinte frase: a violência é o refúgio do incompetente. Esses regimes totalitários, querendo ou não, eles são sempre calcados na ideia da violência. Seja a violência contra o inimigo ou a violência contra o semelhante. E nessa obra do Asimov não é distante disso. Nós temos um Império Intergaláctico, que se assemelha, inclusive foi a inspiração do autor no Império Romano. Sim. Né? O Império Intergaláctico está em decadência, em plena decadência. Você tem um grupo de... Apesar de tecnologicamente extremamente avançado. Exatamente. Você tem aí uma semelhança que o Asimov faz com o fim do Império Romano. Né? Esse grande império que outrora era extremamente poderoso e com o passar do tempo suas estruturas vão sendo corroídas. Esse Império Intergaláctico ainda em ruínas, um império na obra do Asimov extremamente opressivo, controlador. E dentro desse império surge um grupo de cientistas que, por meio de uma ciência fictícia, que é a psicohistória, uma espécie de junção entre história e psicologia, consegue prever o futuro. Esse grupo de cientistas parte em busca de uma jornada para fundar um novo local. E aí o leitor, obviamente, tendo contato com a obra, vai pensar, bom, esses cientistas, então, criarão uma sociedade alternativa. Através da psicohistória se constrói essa ideologia, né? Mas com o passar do tempo, a gente vê um movimento justamente contrário. A gente vê o surgimento de um novo império. Nos mesmos moldes, mas com líderes diferentes. Ou seja, você tem a prova viva da frase da Hannah Arendt. Esse grupo que outrora derrubou esse império, buscou uma sociedade alternativa, mas com o passar do tempo, essa sociedade alternativa simplesmente se transformou em outro império. Eu vou pegar esse gancho seu para trazer um outro filósofo francês, que bebe na fonte do Foucault, que é o Deleuze, e ele fala assim, olha só, a sociedade de controle funciona por redes flexíveis, moduláveis, como uma moldagem autodeformante que muda-se constantemente, a cada instante. Ou como uma peneira cujas malhas se mudassem de um ponto para outro. É como se elas mudassem de um ponto para outro. Ou seja, a fundação questiona o império, mas ela vai construir uma nova massa, né, uma nova malha de estrutura, mas ela se constrói a partir também de uma ditadura, de um totalitarismo. Isso é muito perigoso.
né? Isso é muito perigoso. Nessa perspectiva, a gente tem outras obras distópicas que todas elas vão se relacionar, né, com esses regimes autoritários, com essas sociedades que são extremamente, né, opressivas, opressoras. E aí, nós vamos ter... Eu vou falar uma, você vai falar outra, pode ser? Beleza. Tá? Olha a riqueza do que a gente vai trazer para vocês. Admirável Mundo Novo, né? Nós vamos ter, sem dúvida, a soma como instrumento aí de controle para drogar a sociedade. Né? Em Admirável Mundo Novo, a gente tem o Aldo Hulux trazendo uma grandiosidade de uma sociedade extremamente, né, desconectada, porque nem são desenvolvidos por meio, né, de família, a uma nova genética, uma nova construção genética, riquíssimo isso, né? E outra obra que a gente poderia trazer? Bom, sem sombra de dúvidas, de um autor que eu gosto muito, Ray Bradbury, que é Fahrenheit 451. Sou apaixonada por essa obra. Muito bom. Meu Deus. Muito bom. Excelente. Controle uma obra que do vai falar conhecimento. sobre o controle do conhecimento e esse apagamento dos registros históricos. Agora, professora, se você me permite, tem uma obra que tá sempre na boca das pessoas, que a gente tá sempre falando, saiu uma temporada nova agora recentemente, que eu gostaria que você comentasse seu episódio favorito, que é Black Mirror, né? Uma série interessantíssima, sim. que a cada episódio trabalha uma distopia em um episódio. Que bebe muito dessa fonte do George Orwell, muito mesmo. E une isso à tecnologia dos dias atuais. Exatamente. Então gostaria que você desse uma palhinha do seu episódio favorito da série. Ai. Olha, tem, se eu não me engano, é na primeira temporada, né? Que fala sobre esse universo de andar de bicicleta. Literalmente, as bicicletas vão produzir energias. E essas energias, elas vão 15 milhões de méritos aí, né? E você estar sendo o tempo inteiro conectado, produzindo energia, ao ponto que você vai consumir, produzir energia para consumir mais. E essa obra, ela foi aclamada, né? Esse episódio, ela foi aclamado pela mídia. Eu acho extremamente relevante, porque traz essa analogia, né, com a necessidade do ser humano de usar a tecnologia, mas ser dominado por ela. Né? Dessa desumanização do ser humano, dessa ideia de... ao ponto que você é levado à morte. Porque você produz, trabalha, você se torna uma máquina, mas essa máquina, em algum momento, fisiologicamente, ela para. Né? Eu acho muito interessante o que se traz nesse momento. Inclusive, Felipe, já foi citado Black Mirror em vários episódios, em vários textos nota 1000 e textos acima da média no Enem. Então, é um repertório, sem dúvida, uma série que vai trabalhar com tecnologia, né? Como foco principal. E você disse, professor, um termo muito interessante que me chamou a atenção, a desumanização desse ser humano. Isso me fez pensar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Total. Professora, será que existe alguma lei, algum mecanismo sobre a privacidade que protege nós, cidadãos, seres humanos, desse acesso a esses dados, dessa desumanização? Nossa, só não falta lei, viu? Não falta lei para garantir. O grande problema é que a lei, por mais que ela seja um instrumento de fiscalização, um instrumento de punição, um instrumento de advertência, o cidadão ele tem que se conscientizar, né, daquilo que é pertinente ou não. E a partir do momento que nós estamos vivenciando uma sociedade hiperconectada, tá? Como, por exemplo, outras obras que nós vamos ter, que é Doador de Memórias, né, Felipe? Muito Outra boa. obra extremamente também, o controle e a vigilância, a invasão de privacidade, não se tem nenhum nome, né? Todos são ali de idade, com função, com caças, com divisão social. Nós temos Jogos Vorazes, que vão mostrar isso daí também. Também esse reality show, um matando o outro através da violência, né? Nós temos, o que mais que a gente pode trazer? Uma obra que eu gostaria muito de citar, uma história em quadrinhos, V de Vingança. Vamos chegar do nela. Alan Moore, também um autor britânico. Exato. Super interessante, fortíssima mesmo. E que influencia a sociedade até os dias de hoje. Até os dias de hoje. O próprio Divergente, né? E para falar disso nos dias de hoje, como invasão, e todas essas obras se conectam com invasão de privacidade, né? Com perda de direitos individuais, nós vamos ter algumas legislações, tá? Que eu gostaria de destacar aqui com vocês. Nós temos, né, o artigo 5º da Constituição brasileira, que garante, né, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra individual das pessoas. Nós temos o Código Civil,
que traz no artigo 21 a vida privada da pessoa natural é inviolável. Nós temos o Marco Civil da Internet, que a gente está falando de tecnologia. No artigo 3º, inciso 2 e 3, nós vamos ter o quê aqui? Olha só, a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais na forma de lei. Então, a gente tem uma série de legislações. O artigo 5º do próprio Marco Civil, que traz também a lei de proteção de dados, né? Ou seja, e a Declaração Universal de Direitos Humanos, que traz no artigo 12, tá, o direito sujeito, sem ser sujeito à interferência na vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência. Então, seria, assim, muitas. Todas elas são violadas em 1984, todas elas, muitas vezes, são violadas na nossa vida, na minha, na sua, inclusive por nós mesmos. Exatamente. Né? É uma exposição por vontade, né? E quando a gente pensa nisso tudo, a gente pensa um pouquinho naquilo que V de Vingança também traz isso, né? Essa vigilância também, toque de recolher, controle de linguagem. Todas essas obras distópicas, elas vão dialogar nas mesmas estruturas e cerceamento de liberdades, tá? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa no tema de 2018 do Enem. Né? Qual seria esse tema 2018? Vamos lá, pensar aqui comigo. Diz assim, olha, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Tá? Veja que essa situação-problema é uma situação que recorre a mim e a você e a todo e qualquer ser humano. Quando a gente pensa nessa problemática, a gente está pensando numa sociedade extremamente controlada, que não temos mais direito aos nossos dados pessoais, que os algoritmos ali são um instrumento, né, de vender para nós, de passar para nós conteúdos, e nós vamos consumindo sem ver, é quase uma droga, né? E aí a gente vai perceber que toda essa construção temática, ela pode, inclusive, trazer um recorte importante para a gente refletir que o tema do Enem, ele sempre vai estar pautado, né, em situações de vida cotidiana nossa, né? E, professora, será que é possível, por exemplo, nessa redação de 2018, tem algum exemplo? É possível a utilização da obra de 1984? Não só é possível, como foi feito. Por exemplo, um candidato, né? Inclusive, nas redes sociais, o texto está literalmente sendo exposto em vários sites, vários canais, que é o texto do Lucas Felp, que ganhou 1000, né, nota máxima, no primeiro parágrafo citando 1984. Vamos ler na íntegra aqui, Eli, para a gente poder fazer análise, porque é muito importante quando você tem uma obra literária, ou um filme, ou uma série, você pode fazer essa citação no material aí de produção textual, lá no seu projeto de texto e no seu texto, de forma legítima, pertinente e produtiva, né? Vamos relembrar essa galera o que é esses três pilares, né? O que são esses três pilares? Legitimidade é quando tem, né, adequação em uma área de conhecimento daquele repertório que você está citando. Pertinência é quando aquele repertório se relaciona com uma parte do tema. E produtividade, quando esse repertório que é legítimo e pertinente, quando ele é produtivo, ou seja, se relaciona com sua linha de raciocínio, com o seu ponto de vista, com sua tese. Vamos ler juntos aqui, Vamos. Né? Vamos lá. No livro 1984, de George Orwell, olha só, já temos a legitimidade, né? Por quê? Porque ele citou o nome do produto. E tá? o autor? E o autor foi além, né? Depois ele traz, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula palavras e expressões que estão onde? No tema. Nós já temos a pertinência, que é a relação com o tema. Só com essas duas palavras, então, o aluno já fez. Exatamente. Nós estamos tendo aí uma descrição, né, por meio de meio que uma sinopse, né, da obra, relacionando com o viés temático. Depois nós vamos ter, ele continua, tá? Toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, traz um personagem, tem mais legitimidade aí. Um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos. Já está entrando aí num recorte temático, Sim. Tá certo? E é importante dizer que ele continua, tá? Para favorecer a imagem do partido, analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido. Tomar
e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por George Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Então isso seria a produtividade do Já aluno. começa agora aí. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para, né, a restrição de informações. Juiz de valor, ponto de vista. Ao longo do texto, ele retoma no desenvolvimento a obra, traz Black Mirror, né, para fazer uma relação. E traz alguns filósofos, como Zygmunt Bauman e os filósofos da Escola de Frankfurt. Vale ressaltar que a análise desse texto e de muitos textos estão no canal Aprendência, um conteúdo voltado para redação, né, para resolução também de exercícios e repertório sociocultural, que você é nosso parceiro. Inclusive, lá. Essa análise nossa aqui, ela se ateve somente ao repertório. Uma análise super elaborada, detalhada só do repertório. Exatamente. Então, a gente pode analisar também, posteriormente, outros pontos do texto, desde a introdução até a conclusão, usar a argumentação, tudo. Toda a caracterização do texto dissertativo argumentativo. Exatamente. E não é só para redação, que quando você estuda uma distopia, ela pode ser um instrumento de, né, conhecimento. Na prova de inglês de 2018, veio uma questão sobre 1984, cobrando exatamente, né, sobre como... Olha, o romance de 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do... essa é a prova azul, a questão seria a letra C, o poder sobre as memórias e os registros. Tem um texto base para você interpretar, né, no inglês. Ou seja, Felipe, distopia, prepara para a redação, prepara para, às vezes, questões objetivas, que caiu em vários vestibulares, como o Enem, e também prepara, sobretudo, para a vida. E aí, chegando no nosso final desse debate, muito rico sobre distopias, utopias e realidade, na verdade, nós vamos terminar com alguns pensamentos reflexivos. O que você acha aí? Nossa, acho super interessante e relevante pra gente pensar. Inclusive, eu trouxe uma citação do próprio livro. A gente pensou muito distopia, pensou muito a realidade, e agora eu vou trazer uma citação que pensa sobre a utopia, ou seja, sobre a superação dessa distopia, a superação desse regime de opressão. Aqui a gente tem uma frase muito interessante que o próprio Winston escreveu no livro, né, que tá escrito aqui: se há esperança, escreveu Winston, está nos proletas. Ou seja, aqui a gente pode perceber que o Winston deixa muito claro nessa fala de que esse regime de 1984, por mais opressivo, por mais violento, por mais controlador e manipulador que ele seja, essas pessoas que são constantemente oprimidas, que são constantemente violentadas, elas podem encontrar uma luz no fim do túnel, por assim dizer. Elas podem superar esse sistema. Essa esperança da superação desse totalitarismo tem que estar presente, no meu ponto de vista, não só na ficção, mas no mundo real também. Hoje em dia, as formas de opressão ainda continuam pelo mundo todo e a gente não pode em nenhum momento descansar ou desistir dessa luta. A gente tem que ter esperança, expectativa na superação desses sistemas que controlam, que manipulam, ditaduras e por aí vai. E até regimes fascistas que sobrevivem até os dias de hoje. Então a gente tem que sempre ter essa esperança, ter essa vontade de lutar por uma utopia, por superar esses sistemas de opressão quase que universais. Verdade. Eu vou, né, falar duas. Uma grande, Humberto Eco, ele diz, ao menos 3/4 daquilo que Orwell narra não é utopia negativa, mas história. Ou seja, é verdade, é realidade, não é ficção. E a fala do George Orwell, quando ele diz: a moral que tiramos desse pesadelo assustador é simples. Não deixe isso acontecer. Depende de você. Eu vou repetir. Não deixe isso acontecer. Depende de você. Esse é o nosso episódio de Distopia, Utopia e Realidade. Vocês podem, através da leitura do QR Code que está na tela, aprofundar esse conteúdo. Nos sigam nos canais Aprendência Oficial no Instagram, né? Aprendência no YouTube e... @istogeek, galera. Procurem no Instagram também, um perfil só sobre história em quadrinhos, relação com a história, @isto.geek, G-E-E-K. Procurem lá no Instagram. Conteúdo que, sem dúvida, vocês vão precisar para a vida de vocês como cidadãos e, sobretudo, também, né, para o exercício dessa cidadania
e para te preparar para vestibulares, ok? Até mais, beijo no coração e vamos para a próxima. Até mais, galera. Tchau, tchau.